Oi, gente. Eu fiz o vídeo que vocês vão ver na sequência antes da censura que aconteceu ao Porta dos Fundos, aqui no Brasil. E esse vídeo tem algumas coisas interessantes sobre o meu posicionamento em relação a isso. Espero que vocês assistam. E tem uma boa notícia para dar para vocês. Parece que o Marco Aurélio de Mello, do STF, disse que aquela decisão vai ser revertida em instâncias superiores e a liberdade de expressão vai ser restaurada. Então isso dá um pouco de esperança, não é? E assisto esse meu vídeo sobre o pedido do governo polonês de censurar lá na Polônia o especial do Porta dos Fundos. Enfim, tem outras informações e outros posicionamentos aqui. Um abração. Oi, gente. Pois é, o governo polonês está pedindo para o Netflix retirar o filme Porta dos Fundos da sua programação. E vamos ver o que é que isso vai se desenvolver, se vai chegar ao ponto de uma censura governamental mesmo, ou se vai ficar nesse processo ainda de pedida, não é? Nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado. Eu quero começar o vídeo trazendo uma errata do meu vídeo anterior de hoje. Eu disse em um determinado momento do vídeo, ainda no início, que o Irã teria rompido relações diplomáticas com o Brasil. Não chegou a isso ainda. Ou seja, o embaixador pediram para ele dar explicações sobre a declaração do Itamaraty e a relação está muito estremecida. Mas não chegou a haver uma ruptura. Eu estava me baseando numa reportagem que já foi tirada do ar. Então, isso ainda não aconteceu. Só para deixar claro, fica aqui essa correção que está já constando também na descrição do vídeo, mas eu quis colocar em formato de vídeo também. Bem, o governo polonês, essa é uma reportagem da Veja, o governo polonês pede que o Netflix exclua o filme do Porta dos Fundos. E agora eu vou trazer os detalhes da reportagem, é bem curtinha, e depois eu vou comentar. Eu vou comentando durante a reportagem, né? A reportagem começa dizendo o seguinte: o vice-premier da Polônia, o Jarosław Gowin, usou as redes sociais para pedir que o Netflix remova o já controverso especial de Natal do Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, da plataforma. O filme, de 46 minutos, tem revoltado religiosos no Brasil desde que foi lançado em dezembro de 2019, culminando no ataque contra a sede da produtora dos comediantes. Inclusive, o cara que realizou o ataque parece que já está na Rússia, e ele era procurado por agredir a esposa, enfim. Essa é toda uma outra história, né? Em seu perfil no Twitter, o político polonês de direita cita o CEO e cofundador do Netflix, Reed Hastings, e anexa uma petição online do país que soma já mais de 1,4 milhões de assinaturas pedindo a retirada do filme do streaming, do serviço de streaming, né? O texto do abaixo-assinado diz que a série de comédia do grupo brasileiro Porta dos Fundos, que retrata Jesus Cristo como homossexual, apóstolos como alcoólatras e a Virgem Maria como uma mulher promíscua, é um escândalo inimaginável, e que o vídeo visa atacar cristãos e o cristianismo com um único objetivo, a blasfêmia. Bem, a percepção deles em relação ao vídeo, essa é a opinião deles do vídeo. A minha opinião do filme é diferente. Eu acho que o filme busca questionar determinados dogmas, especialmente do Velho Testamento, e busca trazer uma visão mais tolerante, mais aberta, através do humor. Enfim. O quanto ele sucede ou não sucede nesse intento é questionável, mas o objetivo do filme me parece ser claramente esse, e não o objetivo de atacar cristãos. Vale a pena lembrar que existem cristãos, inclusive evangélicos, na equipe que faz o Porta dos Fundos. E seria estranho um ator evangélico tá querendo atacar ele próprio. Enfim. A trama do especial satiriza uma parte específica da Bíblia, o Evangelho de Lucas 4. É o Evangelho de Lucas, né? Eu vou deixar assim. O início do ministério de Jesus, quando ele se recolhe em um jejum de 40 dias no deserto e é tentado por Satanás. No Brasil, o especial também motivou diversos abaixo-assinados, alguns chegaram à marca de 1 milhão de assinaturas. Enfim, eu não vou... a sátira já traz uma sinopse que eu acho que vale a pena
citar um especial de Natal tão errado que só podia ser do Porta dos Fundos. Bem, essa é a reportagem, não é? O que é que eu penso sobre isso? Eu vejo governos autoritários caminhando perigosamente para a censura. E eu vejo nos comentários, toda vez que eu faço um vídeo sobre esse assunto, gente dizendo, mas não pode ofender Jesus, não pode ofender... Gente, eu quero falar com vocês, as pessoas que estão pensando assim, existem países no mundo que seguem essa perspectiva de não tolerar a sátira. E vocês podem viajar e conhecer. São países como Irã, como a Arábia Saudita, não é? São países... a Indochina, né? São países que eu não sei se a Turquia chega a esse ponto, mas a Turquia chega perto, né? E tem vários países que vocês podem viajar, a maioria deles são de maioria muçulmana, não é? Mas eles têm exatamente esses princípios. Olha, com a religião não se mexe, não pode, e eles proíbem. E é isso que vocês gostariam para o Brasil? Bem, existem países onde você nunca escuta falar de nada parecido com o que esse vice-premier da Polônia disse. Quais são os países que você não escuta falar nesse tipo de censura? Você não escuta falar esse tipo de censura no Canadá, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Austrália. Por que será que nesses países a gente não escuta falar nisso? É difícil você ter a mobilização para a censura de sátiras, e acreditem, lá tem muitas sátiras. Inclusive, foi justamente na França que aconteceu o Charlie Hebdo, vocês lembram disso? E os cartunistas dinamarqueses também foram alvo de ataques terroristas islâmicos, né? E por que a gente não escuta nesses países? E por que a gente sabe que onde tem a censura são nos países de maioria islâmica? É porque a censura desse tipo é uma característica de teocracias. É uma característica de regimes autoritários. Quando eu me posiciono aqui no canal defendendo o direito à sátira, inclusive o direito à sátira de satirizar qualquer obra, pessoa, ideia, culto religioso, imagem, não importa. Eu estou me colocando do lado da democracia. Quando uma pessoa defende o início do processo da censura usando o poder estatal, e eu quero deixar claro que essas são as diferenças, aí você está caminhando para a teocracia. E não existe muita margem nesse quesito. Agora, se você me disser, eu não quero defender a censura, mas eu gostaria que os comediantes não fizessem esse tipo de sátira. Tranquilo. Você quer boicotar o Netflix? Eu não compro na McDonald's nada. Eu não vou na McDonald's. Né, por causa da forma como a McDonald's... Eu tenho um boicote com a McDonald's por causa da forma como a McDonald's estruturou o seu negócio. Você quer boicotar o Netflix? Tranquilo para você. Você quer fazer um protesto contra o Porta dos Fundos porque você acha que o que eles fizeram foi muito ofensivo? Quer fazer carta assinada? Quer fazer um canal no YouTube, ficar criticando eles? Total liberdade para você. Total liberdade. Defenda sua liberdade do mesmo jeito que eu defendo a liberdade do canal do Porta dos Fundos. A mesma liberdade. A minha divergência aparece apenas, e é bom deixar as coisas muito, muito, muito claras. Quando alguém diz que quer usar o poder do Estado para censurar. O vice-premier da Polônia ainda não usou. Ele está pressionando politicamente, já usando o poder do Estado, mas não está censurando, está pressionando a empresa a fazer o que ele quer. Já é uma censura tácita, não é uma censura assim... Não é a censura total, a expressa, aquela que o Estado proíbe de fato, mas está caminhando nessa direção, lá na Polônia. E não à toa uma liderança reacionária. Não é? Então é importante deixar claro que a minha oposição é quando se pretende usar o poder do Estado para realizar a censura. Quando você diz que você não pode, ou você acha justificável alguém usar de violência contra o Porta dos Fundos. Uma coisa que eu escuto muito comum as pessoas dizerem,
Por que não vão fazer piada com os islâmicos? Porque eles sabem o que aconteceu com os cartunistas dinamarqueses, com o pessoal do Charlie Hebdo, e eles não querem morrer, não querem correr risco de vida, não é? E você desejar que a pessoa faça isso para poder correr risco de vida, não é muito cristão da sua parte, viu? A pessoa que faz isso já entra num território muito questionável do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético, altamente questionável. A razão pela qual eles não fazem piada com tanta profusão com relação a Maomé é por causa disso. É porque eles, enfim, têm receio de atos de violência. E agora vão começar a ter receio de atos de violência com relação aos cristãos também. E se nós caminharmos nessa direção, nós estamos caminhando na direção de uma teocracia, de um regime autoritário. E por isso que eu não vou dar para trás nesse quesito. Porque eu sei muito bem, do ponto de vista histórico, o que é que isso significa. O que é que isso significa? Do ponto de vista histórico, eu quero estar alinhado com os princípios e os valores que estão mais próximos e mais bem representados nesse planeta Terra pelos países Canadá, Noruega, Suécia. Esses são países perfeitos? Dinamarca, França? Claro que não. São países, inclusive, capitalistas. E eu defendo um desenvolvimento em uma outra direção. Mas no mundo que nós vivemos, os países que têm os princípios mais próximos dos ideais que eu defendo de democracia, de liberdade de expressão, são esses. Eu sou um democrata. E os mais democráticos e os que têm mais liberdade são justamente os que se aproximam mais. E também são os que se aproximam mais por defender direitos sociais. Educação, saúde, segurança pública, serviços sociais amplos. Então são os países no mundo que nós vivemos que mais se aproximam dos meus ideais. Mas mesmo eles têm coisas que eu gostaria de melhorar. Mais investimento em setor cooperado, um monte de outras coisas que eu gostaria que fossem em uma outra direção. Mais. Só que é aprofundando a democracia que eles têm lá, não reduzindo. E quando alguém aqui no Brasil defende a censura, essa pessoa está indo na direção do autoritarismo. Está indo na direção da teocracia. E é a direção que eu sou radicalmente oposto. Aqui no canal, pelo meu jeito de expressar tudo, algumas pessoas acham que eu sou um cara moderado ou alguma coisa assim. Eu, na verdade, sou muito radical. Eu sou radicalmente democrático. Eu defendo a democracia na política, aprofundada, ampliando o poder do cidadão. Eu defendo uma liberdade de expressão ainda mais forte do que a que existe na nossa Constituição, pegando o modelo justamente das democracias mais avançadas. Eu defendo a democracia no espaço de trabalho, ampliada, e não de forma imposta, porque isso seria autoritário, mas de forma gradual, incentivada, usando o poder do Estado para ampliar o setor cooperado, sem proibir o setor hierarquizado e privado. Quer dizer, eu tenho uma concepção de mundo, uma visão de mundo absolutamente coerente de maximização da democracia em todos os setores. De ampliação do poder do cidadão e ampliação da liberdade e do poder de escolha. Então, por isso, para mim, essa não é uma questão periférica. Ela é uma questão importante. Que está sendo tocada por uma coisa periférica, que é o caso do Porta dos Fundos, a sátira que eles fizeram e tal, mas toca em uma questão que não é periférica, que está no epicentro daquilo que eu defendo e daquilo que eu vejo como problemático, que é o autoritarismo, as teocracias e as ditaduras, que tem como passo inicial justamente censurar, justamente bloquear a liberdade de expressão daqueles que dizem coisas que eles não gostam. E quando você faz um, você faz o outro. Quando você censura alguém por satirizou a religião que você não queria que fosse satirizada, ao ídolo religioso que você não queria que fosse satirizado, aí você depois satiriza, você censura aquele crítico que você não queria. Aí depois você censura um partido político que você não queria. Aí você coloca aquele partido político na ilegalidade. Quando você faz um, você faz o outro e vai seguindo na caminhada rumo ao autoritarismo. E o autoritarismo, ele representa o que é mais destrutivo
na política e nas relações humanas. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.